A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos meditar a nossa formação litúrgica de hoje, trazendo presente uma temática já refletida sobre a liturgia eucarística. Muitas vezes, numa missa, a gente observa que existe como que se fosse duas maneiras da pessoa participar. Parece que os ritos iniciais, a liturgia da palavra, principalmente até a pregação, a pessoa tem um tipo de atenção. Quando chega a liturgia eucarística, parece que é um fardo em algumas pessoas. Sem falar naqueles que julgam a qualidade da missa pela qualidade da homilia, que tem a sua importância. Mas a missa ela não é recortes, a missa ela é um todo. É triste quando você vê alguém que na hora que termina a homilia, tem gente que chega a sair da igreja. Tem gente que chega a sair para ir fumar um cigarro. Outros procuram uma forma de distração. Infelizmente, falta formação, catequese, porque se a missa tivesse uma parte mais importante, pois a parte mais importante seria a liturgia eucarística. Mas a gente não pode dizer isso, porque não existe liturgia eucarística se não houver a liturgia da palavra. Mas vamos ver o que diz aqui Marcelo Rezende Guimarães, que foi um grande liturgista, colaborador, inclusive da composição do ofício divino das comunidades junto com a irmã Penha Carpaneto. E ele diz assim: o banquete da reconciliação. Após ter servido-se da mesa da palavra, que é a primeira parte, a comunidade põe-se à mesa da Eucaristia, ceia do Senhor e fração do pão. A Eucaristia apresenta-se, sobretudo, como o banquete da reconciliação, porque junta, aproxima. As comunidades antigas tinham muito presente a palavra de Mateus, no capítulo 5, quando fores apresentar a tua oferenda no altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar com o teu próximo. Já pensou você celebrar o padre, por exemplo, celebrar a missa, olhando para alguém que fala mal dele? Eita danado! Ou então você em uma missa cujo a pessoa que está presidindo, pode ser o padre ou não, mas que você foi machucado por ele ou por ela, ou então que você não vai com a cara. Precisamos realmente rezar muito para que a gente seja sempre uma família, para que sentimentos ruins não atrapalhem o banquete da vida eterna, o banquete eucarístico. A ceia em comum, e quanto teremos que caminhar para que nossas Eucaristias sejam mais ceias, como uma família que senta à mesa realmente tem esta força na comunhão e esta capacidade de estabelecer laços. Neste sentido, Santo Agostinho referia-se à Eucaristia como mistério de amor, símbolo da unidade e vínculo da caridade. Aqui, os vínculos entre pão e paz se explicam. Não há paz sem pão, não há pão sem paz. Da mesma forma que quando sento para dialogar, meu amigo transforma-se em interlocutor. Na Eucaristia, o outro emerge do anonimato e se torna companheiro, companheira, partícipe do mesmo pão. É claro que não se trata de qualquer ceia, mas a ceia do Cordeiro. E aqui contemplamos um dos símbolos onde mais se identifica. Trata-se do Cordeiro que se humilha, não abre a boca, isto é,
Quem recusa a violência como forma de resolver os conflitos que se apresentam, mas especialmente trata-se daquele que carregou o pecado das multidões e intercede pelos seus transgressores. Isto é, de alguém que renunciou à submissão e à resignação e que se põe alternativamente na entrada da vida. Quando invocamos o Cordeiro de Deus e pedimos a paz, naquele momento referimos-nos ao Cordeiro não violento e não submisso, mas numa profissão de fé, neste caminho da não violência que nos conduz à paz. Como dizia um grande mestre, um pastor e pacifista americano do século XX, não existe caminho para a paz é o caminho. Por isso que a gente reza o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, porque o que é o pecado? É a morte. É todo o projeto de morte. Então o Cordeiro tirou o pecado do mundo e dai-nos a paz, que é a reconciliação, que é a cura pelo amor, pela misericórdia. Assim é que a gente vai dizer: a paz esteja contigo. Como a liturgia não se faz angúrios, mas se dizem palavras e se realizam ações eficazes. A saudação da paz reverte-se de uma força que nos conduz à mesma dinâmica do amor de Deus, da paz de Deus por cada um de nós. Assim, mais do que um simples abraço, quando acontece essa parte na celebração, ele se constitui num sinal de paz da igreja e do mundo. Aquela paz eu estou, na verdade, desejando para o mundo inteiro, mas que de maneira específica está se dando naquela pequena célula de família cristã que está naquele momento celebrando. Toda a vez que trocamos a saudação da paz e necessariamente voltar ao costume antigo de tornar um elemento constituinte e não opcional no rito eucarístico, revelamos ao mundo o nome do nosso Deus, Senhor da paz. Busquemos sempre mais ser pessoas que vivem de maneira integrada esta segunda parte da celebração eucarística, que é a liturgia eucarística. Não só presos à narração da ceia, que muitos ajoelham, fazem adoração, tudo bem. Mas existem os outros elementos que são parte integrante e que nos coloca dentro do coração de Deus. Toda a celebração a gente deve sair banhado do amor de Deus, que nos impulsiona a vivenciarmos nesse mundo como expressão de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra